Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Univerciência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora quais pesquisas iremos conhecer no programa de hoje. Pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Jequié, criaram uma ferramenta digital que visa fornecer um panorama sobre a saúde bucal dos pacientes atendidos em clínicas e sistemas públicos de saúde. Cientistas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, campus de São Luís, desenvolvem produtos utilizando a fruta mangaba como base para pomadas, hidratantes e sabonetes. Veja também, pesquisadores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia descobriram novas espécies de plantas no Parque Florestal Mata de Cazuzinha, com alguns exemplares que só existem na região. E ainda, em comemoração aos 5 anos do Univerciência, nós vamos revisitar uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que desenvolveu um gel para o tratamento de envenenamentos por animais peçonhentos. Tudo isso e muito mais você confere agora no Univerciência. Pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Jequié, criaram uma ferramenta digital capaz de fornecer um panorama geral sobre a saúde bucal dos pacientes atendidos em clínicas e sistemas públicos de saúde. O novo software pode auxiliar em tratamentos e no planejamento de ações preventivas. Confira. Sorrir é o nome do projeto de extensão da UESB, que promove em Jequié ações de saúde bucal para comunidades socialmente vulneráveis. Demandas encontradas no projeto foram o ponto de partida para o TIFGRAM, uma ferramenta digital criada para auxiliar profissionais da odontologia, gestores públicos e pesquisadores a entenderem com mais precisão a situação bucal dos pacientes atendidos em clínicas ou nos serviços públicos de saúde. A ferramenta gera um historigrama, que é esse gráfico com uma base de dados coletados nos atendimentos odontológicos, capaz de mostrar detalhes como os dentes mais afetados. A tecnologia é gratuita e pode facilitar o planejamento de ações preventivas e tratamentos. Então, tanto os gestores como profissionais de saúde, eles vão ter uma maior previsibilidade de quais são os dentes mais afetados, o que afetam mais esses dentes, para poder possibilitar, uma atuação mais coerente dentro desse aspecto. Então, a gente fez uma modificação tanto na forma de apresentação, como também uma maior fragmentação do resultado para que as pessoas consigam planejar melhor as ações em saúde. Por quê? Um dente lá no fundo, ele tem muito mais canais, então o tratamento de canal ele vai demorar mais tempo, ele vai precisar de mais recursos e até para a técnica operatória do dentista, ele vai ser mais trabalhoso, porque é um lugar mais escuro, mais posterior, mais no fundo da boca, e isso obviamente vai ter tanto um tempo de realização do tratamento, como também do custo operacional para ser executado. Então a gente traz como inovação nessa ferramenta esses dois aspectos principais. A inovação é fruto do trabalho de conclusão de curso do Eduardo Caetano, estudante do curso de Sistemas de Informação da UESB. O processo de desenvolvimento se deu a partir, primeiro, da análise do problema, Como a gente está trabalhando com áreas distintas, é preciso entender, primeiro, as necessidades dos stakeholders, que seriam as pessoas envolvidas. Nesse caso, a gente discutiu sobre o problema. Foi apresentado o problema e qual era a possível solução, ou o que entendia como uma solução. A partir daí, a gente levantou os requisitos necessários para o desenvolvimento da ferramenta, como seria essa ferramenta, no caso, os levantamentos referentes. Se seria um aplicativo mobile, se seria um aplicativo web, qual a linguagem utilizar. Porque na área da computação,
ela tem o poder de desenvolver soluções, e essas soluções sempre estão contextualizadas em outras áreas, né? A área da saúde, a área da economia, administração, entre outras. Então, projetos da área da computação, principalmente os que se referem a desenvolvimento de software, eles não têm a palavra correta eles não têm significado se eles não colaborarem com outras áreas. Porque quando a gente pensa em desenvolvimento de software, a gente pensa em solução de problemas, automatização de processos. E esses problemas e processos, na maioria das vezes, estão fora da área da computação em si. Tá? Eles são sempre problemas e processos relacionados a outras áreas. A nossa equipe foi a uma clínica de odontologia para entender na prática como a ferramenta funciona. Aqui em azul a gente vê o número de cada dente da nossa boca, aqui é uma dentição permanente, e a porcentagem de cárie ao lado de cada dente aqui apresentada nesse gráfico. Com essa ideia, a gente tem a noção de como orientar o paciente a fazer uma boa higienização. Nós sabemos que os dentes que têm a maior incidência de cárie são os molares, porque ele tem a maior superfície de contato. E isso faz com que a gente tenha a possibilidade de orientar melhor os pacientes na questão de higienização, na questão de prevenção, para ter uma boa saúde coletiva. Mesmo atendendo aos objetivos iniciais, a ferramenta ainda pode ser aprimorada. Nada é perfeito, tudo é um processo, né? Inclusive, esse próprio projeto TIFF-Gram, ele tem perspectivas claras de melhorias. Inclusive, nós temos já outro aluno que vai dar continuidade nesse projeto e vai desenvolver outras features, né? Outros recursos para esse software. E a gente também traz essa mentalidade de institucionalizar como um projeto de inovação tecnológica, para que esse aluno ele consiga desenvolver esses novos requisitos, né? O Eduardo conta que está feliz em fechar o seu ciclo acadêmico, contribuindo com a saúde das pessoas por meio da tecnologia. Sim, eu queria concluir o meu ciclo acadêmico de forma que eu possa contribuir com os meus conhecimentos, deixar uma marca registrada que futuramente eu possa analisar e entender, ajudei a melhorar uma situação que vai de encontro com a melhoria da população, né? Porque no final a pesquisa ela é para melhoria da população. Através dessa pesquisa, dessa análise, uma análise mais contundente, uma análise mais analítica, uma análise mais entendível, né? Compreensível a partir da visualização das informações em gráficos, é possível tomar melhores decisões a partir daí. Então, isso contribui de fato não só com a comunidade acadêmica, mas também com a comunidade em geral, né? A ferramenta é gratuita e já pode ser acessada pela internet. O endereço é esse que aparece aí na tela. No próximo bloco, você vai conhecer uma pesquisa do Maranhão que desenvolve produtos sustentáveis utilizando plantas que compõem a biodiversidade local. O intervalo é rápido, a gente volta já já. Já imaginou transformar plantas do Cerrado e da Amazônia em sabonetes, pomadas e hidratantes? Pesquisadores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, campus de São Luís, estão unindo ciência e saberes tradicionais para desenvolver produtos sustentáveis a partir da biodiversidade local. E o melhor, tudo com respeito ao meio ambiente e às comunidades envolvidas. Acompanhe. Natureza, pesquisa e sustentabilidade. O Núcleo de Estudos em Agroecologia do Instituto Federal do Maranhão vem analisando as potencialidades da natureza do estado e ampliando os conhecimentos científicos dos pesquisadores. Os estudos buscam analisar a riqueza natural das comunidades onde residem os povos tradicionais. Um dos objetivos desse trabalho é o desenvolvimento de produtos que respeitem o meio ambiente e também garantam a subsistência de quem reside nessas regiões.
A mangaba, fruto da mangabeira, é muito utilizada na fabricação de geleias, sorvetes e outros produtos na área da alimentação. Mas aqui, folha, casca e polpa são usadas no desenvolvimento de shampoos, hidratantes e sabonetes líquidos, devido à capacidade de limpeza. Nós começamos a fazer uma avaliação físico-química, uma avaliação de compostos bioativos para identificar quais seriam esses potenciais. Neste caso, nós temos a mangaba, que é uma planta que só em Patizal acontece no Maranhão e que eles usavam só para alimento. E nós vimos que ela tem uma propriedade antioxidante muito grande comparada a outras plantas, já até plantas comerciais, e a partir daí a gente iniciou a formulação de bioprodutos, porque seria um novo caminho possível de ser utilizado a planta. É aqui no laboratório que a química acontece e a biodiversidade ganha novas versões. A janaúba é outra planta estudada pelas pesquisadoras. Pode ser encontrada tanto no Cerrado quanto na região amazônica. E suas propriedades, por exemplo, podem ser exploradas em pomadas no controle bacteriológico. E a janaúba tem uma abrangência territorial muito grande e é utilizada normalmente só o látex. Então, nós partimos para a utilização da folha e da casca, com essas propriedades também avaliando as propriedades antioxidantes em especial, também manifestou e hoje estamos avaliando para fazer o sabonete, o hidratante e o shampoo sólido. Essa pesquisa ainda está em andamento. As análises abrem espaço para a atuação de novos pesquisadores, que vão aprendendo a fazer a união dos saberes tradicionais das comunidades com a ciência. É a agroecologia sendo aplicada em diversas áreas do conhecimento. Nosso grupo, ele busca unir a pesquisa com a extensão. Então, de início, a gente vai nas comunidades, ver o conhecimento empírico deles, o que eles sabem a respeito da planta, realiza a coleta e traz aqui para o laboratório. A partir daí, a gente vê o que a planta ela pode oferecer. E, então, partimos para a produção dos bioprodutos em si. E, ao fim de todo o projeto, a gente retorna à comunidade e leva o conhecimento científico para eles, para que eles possam também ver novas maneiras de utilizar aquela planta. Essas pesquisas, desenvolvidas no laboratório, receberam financiamento da FAPEMA. A partir desses estudos, diversos produtos estão sendo desenvolvidos de forma ecológica, respeitando a troca de saberes, com a missão de produzir, mas sempre respeitando a natureza. Uma bioeconomia que garante trabalho e conhecimento sem afetar o meio ambiente. Na cidade de Cruz das Almas, um pedaço preservado de Mata Atlântica tem revelado segredos que estavam escondidos há séculos. Pesquisas realizadas pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no Parque Florestal Mata de Casuzinha, têm levado à descoberta de novas espécies de plantas, dentre elas exemplares que só existem na região. Uma revelação científica que reforça a importância da conservação ambiental e destaca ainda mais o Recôncavo baiano no mapa da biodiversidade global. Vamos acompanhar. Em meio à área urbana de Cruz das Almas, um dos poucos remanescentes de Mata Atlântica da cidade vem sendo revelado pela ciência. No Parque Florestal Mata de Casuzinha, pesquisadores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia descobriram novas espécies de plantas, algumas que só existem na região. As descobertas reforçam a importância da preservação do parque para a proteção da biodiversidade. A Mata de Casuzinha é bastante interessante do ponto de vista botânico. As espécies que a gente encontra aqui, a quantidade de espécies que a gente encontra já é um valor que surpreende. A gente já catalogou mais de 300 espécies de plantas aqui. A gente está trabalhando nessa publicação para a gente chegar a uma listagem final de todas as espécies que estão aqui na Mata de Casuzinha, que é um trabalho coordenado pelo professor Márcio Lacerda. A descoberta dessas espécies novas sempre estão relacionadas ao trabalho de pesquisa de herbário, principalmente, e trabalho de campo. Então, primeiro, o pesquisador avalia essas espécies que foram coletadas por outras pessoas no herbário, ficam depositadas no herbário, e aí ele percebendo que tem algumas diferenças, ele começa a comparar com espécies parecidas. Aí ele vem no campo
e confirma essas diferenças, né, morfológicas principalmente, e aí estabelece quais são elas e como a gente faz para reconhecer a espécie nova e a espécie que é mais próxima dela, que é mais parecida. Dentre as descobertas realizadas na mata está uma espécie nova de azedinha. A planta é única da região e ganhou o nome da cidade. O pesquisador Grenivel Costa explica como foi o processo de identificação. Em 2011, quando eu chego aqui na UFRB e fui trabalhar no herbário, então comecei a coletar em fragmentos do recôncavo. Então tive a oportunidade de vir aqui na Mata de Casuzinha e aí peguei as plantas que estavam floridas e frutificadas e depositei no herbário. Em 2015 a gente teve a visita do professor Pedro Fiaschi, coletou material para DNA, fez sequenciamento, fez as análises pertinentes ao tipo de estudo e aí comprovou que era uma espécie distinta das demais azedinhas. E com isso ele resolve batizar essa planta, virou Oxalis animarum. Animarum em latim, das almas. Digamos que essa planta a gente ainda está começando a conhecer essa espécie. O que é interessante, por ela ser encontrada em apenas uma localidade, ela já é uma planta ameaçada de extinção, porque se isso aqui deixa de existir, essa espécie ela também vai deixar de existir. Então ela já tem uma importância muito grande, porque ela serve de uma bandeira para a gente conservar esse fragmento tão rico que é a Mata de Casuzinha. Na Mata da Casuzinha, a descoberta de novas espécies mobiliza estudantes da universidade e pesquisadores de instituições parceiras. Algumas dessas espécies já foram descritas, enquanto outras estão em processo de descrição para divulgação científica. A espécie que a gente descreveu aqui, de Cruz das Almas, eu comecei a estudar no meu doutorado esse gênero de Corisandra, é um gênero de herbáceas, de monocotiledôneas, da família comumente chamada de Trapoeraba. Em 2021, eu orientei um aluno do RGV, do programa de pós-graduação em RGV, e ele fez o acompanhamento dessa espécie na Casuzinha. E aí a gente conseguiu fechar esse quebra-cabeça dessa espécie. E hoje, essa de Corisandra rhizantha, né, a maior população que a gente conhece na natureza, ela está presente aqui na Mata de Casuzinha. O trabalho de descoberta dessa espécie nova de mandioca começou lá com o professor Paulo César Carvalho. E aí a gente começou a procurar, porque estava difícil encontrar esses indivíduos aqui dentro, porque é uma espécie que não é muito frequente, é uma espécie que é trepadeira e é uma espécie muito diferente das mandiocas que a gente conhece, que a gente está acostumado a ver. A gente percebe pelo ramo. Como a gente tem folhas que são folhas muito distintas da mandioca que a gente faz farinha, né, o aipim que a gente consome, e ela tem um fruto muito distinto. Essa foi a grande característica que a gente percebeu. É um fruto muito grande, tem uns 3 centímetros mais ou menos, para o grupo é um fruto grande. Agora a gente está em processo de descrição, a gente já, morfologicamente ela já está conceituada. Estamos no processo de avaliação das características moleculares de DNA, já está sendo feito, e estamos agora finalizando a ilustração e o artigo para submeter para publicação. Uma espécie nova é sempre uma bandeira importante para o conhecimento e conservação da biodiversidade. O professor Márcio Lacerda explica por que elas devem ser preservadas. As espécies silvestres sempre funcionam como um reservatório genético de características que podem ser usadas para plantas de interesse. Então, a manutenção desse conjunto genético, dessas características genéticas que essa planta aqui possui, no futuro, ela pode ser importante para transferir características, quem sabe, de resistência a uma temperatura mais alta. As coletas que são realizadas lá na Mata de Casuzinha, né, elas vêm todos os materiais são armazenados aqui no herbário. E isso é importante porque a gente consegue... professores de várias áreas, estudantes de várias áreas conseguem estudar alguma espécie de interesse da Mata da Casuzinha. E esses trabalhos, né, eles reforçam essa riqueza que a gente tem aqui em Cruz das Almas, da mata. Essa exclusividade dessas características ambientais, com já 4 espécies recentemente descritas para a ciência, com mais 3 possíveis espécies novas para a ciência, e um fragmento tão pequeno, mostra que isso aqui realmente conta uma história que a gente não conhece da Mata Atlântica. Uma história que até então a gente não entende como funcionou. E infelizmente a gente não tem muitas coisas similares para realmente documentar isso. Então isso aqui é uma exclusividade impressionante.
No próximo bloco, a gente segue revisitando pesquisas que fizeram a diferença no dia a dia das pessoas em celebração aos 5 anos de Univesciência. O nosso próximo destino é o estado do Rio Grande do Norte. O intervalo é rápido, a gente volta já. O Univesciência continua celebrando seus 5 anos de popularização da ciência. Durante essa temporada, estamos revisitando algumas pesquisas já apresentadas em nosso programa. Hoje nós vamos mostrar que cientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte desenvolveram um gel a partir de plantas da região. O produto promete ser uma alternativa terapêutica para o tratamento de envenenamentos por animais peçonhentos. Confira. Trabalhando com essa linha de pesquisa, abordando tanto os acidentes com animais peçonhentos, o estudo dos seus venenos, os venenos de animais peçonhentos, especialmente serpentes e escorpiões. A gente vem trabalhando há mais ou menos 14, 15 anos aqui na UFRN, no laboratório do TecBiofar. Em paralelo a esse início de estudo com os animais peçonhentos, a gente também começou a investigar a possível aplicação de plantas, seus extratos ou seus componentes isolados, a fim de neutralizar os efeitos toxicológicos provocados pelos acidentes de animais peçonhentos induzidos. Então, as formulações elas são mais voltadas para o uso tópico. Então, são formulações tópicas que podem ser cremes, géis, loções. E a gente tem trabalhado especialmente com os géis. Melhoram o aspecto de apresentação do extrato. O extrato natura ele tem uma coloração mais escura, uma coloração mais forte. Então, o gel ele traz esse aspecto melhor apresentável, favorece a absorção, favorece também um tempo de absorção e uma compatibilidade com a pele, que é o local que a gente tem aplicado para o tratamento de animais, e a gente espera que no futuro também seja aplicado em humanos. Existe uma lenda, um mito popular de que esse tejoaçu, quando ele encontra uma serpente e inicia uma luta com essa serpente, esse tejoaçu ele acaba não morrendo, não sofrendo nenhuma consequência da picada, porque ele previamente ingeriu, né, alguma parte dessa planta, né, desses pinhões. E aí, a partir dessa observação popular, né, a gente ficou, será que esse uso popular, né, não teria nenhum fundamento científico? E foi isso que a gente buscou investigar. Então, primeiramente, a gente focou na espécie Jatropha gossypifolia, que é o pinhão roxo, que tem muito uso popular como antiofídico, usado também para tratamento de febre, como analgésico, também tem uso como laxante, tem vários usos populares. E aí a gente investigou inicialmente o pinhão roxo e aí depois abrimos o leque para outras espécies. E aí a gente chegou nessa família botânica, que é a família Jatropha, que vem trazendo resultados bem interessantes para a gente. Inicialmente, nós preparamos como se fossem chás da planta, né? Nós focamos no estudo das folhas inicialmente, embora atualmente outros alunos estejam estudando também galhos, raízes e até látex, mas inicialmente nós preparamos um extrato das folhas, um extrato aquoso, como se fosse um chá, igual o chá que a gente prepara em casa, né? E aí esse chá
nós testamos em animais de laboratório. E aí observamos diversos parâmetros inflamatórios, parâmetros hematológicos, parâmetros hemorrágicos, parâmetros bioquímicos e vimos resultados bem interessantes. E aí depois veio a ideia de a gente desenvolver uma formulação tópica para aplicar no local da picada. Por que isso? Porque o envenenamento, principalmente o envenenamento por jararaca, ele provoca um intenso processo inflamatório local. Inclusive, é justamente essa intensa lesão tecidual local que faz com que os acidentes por jararaca, que inclusive são os acidentes que a gente tem em maior quantidade quando a gente analisa todas as serpentes que provocam acidente, 90% dos acidentes são por jararaca. Essas serpentes elas têm uma característica de causar um dano tecidual local muito importante. E aí é muito comum que as vítimas, principalmente aquelas vítimas que demoram muito a conseguir o acesso ao soro, elas acabem desenvolvendo sequelas, como perda de dedos, perda de membros, né? Perda de mão, perda de pé, de perna. E aí, pensando muito nesse efeito local, a gente teve essa ideia de desenvolver um gel. Encontramos resultados bem promissores. O grande objetivo, né, é que um dia isso possa se tornar acessível à população. Mas é importante destacar para que haja isso, né, para que haja esse uso na população, é importante que a gente faça estudos clínicos, ou seja, testes em humanos, porque até então nós temos muitos estudos, resultados muito promissores, mas ainda são estudos em animais de laboratório, né? Testamos em ratos, camundongos, através de ensaios in vitro. E aí a próxima etapa para que a gente possa tornar isso um medicamento disponível para a população é que a gente realize esses estudos clínicos em humanos para comprovar a eficácia e a segurança do produto que a gente está desenvolvendo e que está protegido aí pela nossa carta patente. Essa carta patente ela é muito importante para o nosso grupo, é importante para o curso de farmácia e também para a universidade. Torna a universidade mais competitiva do ponto de vista mercadológico e dá uma prioridade para que o nosso grupo possa comercializar numa parceria com a indústria farmacêutica possíveis medicamentos à base desses extratos e suas formulações. Então, sobre esse trabalho, a gente vem desenvolvendo há mais ou menos 16, 17, 18 anos, já tem um bom tempo, mas nos últimos 8 anos a gente avançou mais nos peptídeos de escorpiões para uso como antimicrobianos, focando em possíveis novos antibióticos que a gente venha desenvolver baseado em produtos da própria natureza, utilizando as moléculas que os escorpiões sintetizam para se defender de agressores, que podem ser bactérias, fungos e outros micro-organismos. E a gente isolar essas moléculas, trabalhar em laboratório, mostrar que são moléculas seguras e ao mesmo tempo efetivas contra micro-organismos. Especialmente bactérias, nesse momento a gente tem avançado mais com essas moléculas. Temos testado nos últimos anos e orientado alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado. Já são diversas dissertações e teses defendidas. Temos também supervisionado trabalhos de pós-doc. E um dos avanços principais com essas moléculas foi o desenvolvimento de uma parceria internacional, na verdade, 2 parcerias internacionais. Uma com a Universidade de Sevilha e a Universidade também de Granada, são 2 universidades da Espanha, que estão desenvolvendo medicamentos impressos, que são comprimidos impressos com os nossos peptídeos, as nossas moléculas desenvolvidas. E a outra parceria é na França, onde a gente está testando os mecanismos de ação dessas moléculas, que são informações fundamentais para o desenvolvimento de novos medicamentos. Uma nova molécula que a gente venha a apresentar para a comunidade científica como molécula possivelmente antimicrobiana, ela tem que ser conhecida, a sua estrutura e o mecanismo de ação. E a gente tem investido nas 2 frentes, para conhecer a estrutura da molécula. Esse trabalho estrutural é desenvolvido aqui no Brasil, uma parceria UFRN, o FRJ no Rio de Janeiro e o FMG em Minas Gerais, assim como o Nesp em Botucatu, em São Paulo.
e agora somando a essas universidades que a gente tem colaboração, as universidades europeias na Espanha e na França. O Universiência de hoje fica por aqui. No próximo programa, traremos mais pesquisas inovadoras para a gente conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para universiencia@uesb.edu.br que a gente te responde em um próximo programa. Obrigado pela sua companhia e até mais.